estamos te louvando, Pai. Amém, Senhor. Graça e paz, queridos irmãos. Nós, mais uma vez, convidamos os irmãos a abrirem a sua palavra, a sua Bíblia, na Palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 23. Livro de Mateus, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama percorreu toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Deus a tua orientação, ó Deus, clamar que a tua misericórdia, ó Deus, se estenda a nós mais uma vez, e que teu Espírito Santo, ó Deus, abra o nosso entendimento para aprendermos um pouco mais a sua palavra e também, ó Deus, pormos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia, nos ajuda, Senhor, a aprender um pouco mais do Senhor. Amém. Queridos, uma coisa que eu sempre ouvi desde criança é: estude. Estude, porque o que você sabe, o que você estudar, ninguém pode tirar de você. E desde então, né, a nossa vida, na verdade, sempre é assim, né? Sempre buscando estudo. Nós estudamos aí desde os... Agora acho que mudou um pouquinho, mas se eu não me engano, é desde os 5 anos de idade, né, já entra lá 5, 6 e já vai estudando. E aí então você faz as séries regulares, aí então você faz o ensino médio, daí então você faz uma faculdade, faz uma pós, faz um mestrado, faz um doutorado. Enfim, sempre há um jeito de aprender um pouco mais. Sempre há um jeito de buscar um pouco mais de ensino. E é algo tão interessante, nós podemos perceber a forma como Jesus ensinava. Jesus tinha um método excelente de ensino, né? Alguns dizem que ele era o melhor pedagogo de todos os tempos. Eu acredito, ele é Deus, então com certeza ele é o melhor pedagogo. Ele tinha sabedoria para ensinar, de acordo com o público que estava o ouvindo. Ele falava ensinamentos e aplicações para que todos que estivessem à sua volta o pudessem compreender. E é interessante nesse texto que nós lemos, um pouco antes, né, já Jesus estava começando o seu ministério. Então ele é levado ao deserto para ser tentado. Ele já foi batizado, depois vai ao deserto. Ele foi também caminhando e chamando os seus discípulos para o seguirem e para aprenderem um pouco mais com ele. E enquanto ele ia caminhando, ele ia ensinando e transformando a sociedade onde quer que ele passava. E é interessante porque nós vemos aqui um movimento de Jesus, um movimento de ir, de pregar, de ensinar e também de curar. E isso que eu queria frisar nesse texto. Então, o primeiro ponto que nós podemos perceber nesse texto é Jesus ensinando. O texto, no versículo 23, começa assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. É interessante esse movimento de Jesus. Ele não ficou parado esperando que o povo chegasse até ele. Ele sabia que o povo até mesmo não queria os seus ensinamentos. E então ele vai até o povo, ele ensina, ele foi caminhando, é um movimento. Ele demonstra isso também para os seus discípulos, como deve ensinar aqueles que precisam ser ensinados, como deve ser tratado as pessoas que estão precisando do Senhor. E nós percebemos ele então ensinando. Ele percorria ensinando. É interessante porque era na sinagoga. Sinagoga, nesse tempo que Jesus estava caminhando, a sinagoga era o local de encontro. O local, até então, a palavra sinagoga tinha uma conotação de assembleia, onde o povo se reunia para aprender da palavra, onde era lido o livro da lei, onde as crianças iam lá para ler os livros dos profetas, era lido a lei. E é interessante esse sistema de ensino desta época, onde o pai tinha a responsabilidade de ensinar o ofício para o seu filho. Então o pai tinha a responsabilidade de ensinar uma profissão.
A mãe era quem ensinava a ler. A mãe é quem o apontava e ensinava como ele deveria ser feito, para que o dia que ele precisasse ir na sinagoga, ele então pudesse ler. E nós percebemos Jesus fazendo isso. Quando ele é levado à sinagoga, ele é levado lá e ele lê as Escrituras, né, desde a pré-adolescente. Então ele já estava lá também ensinando. Era comum para Jesus, né, caminhar e ensinar, né? Então a gente percebe Jesus caminhando, movimento, ensino. Nós somos, né, desde pequeno ensinados a aprender, a estudar. E Jesus, ele era o mestre do ensino. E ele também nos leva, nos mostra como ensinar. Aonde passar, ensinar a palavra, ensinar quem Deus é. É interessante a nossa escola dominical, agora estamos com as portas fechadas, mas ainda assim quando estava aberta, né, a quantia de crianças que os pais traziam até aqui. Quando chamava as crianças para vir à frente, para orar, para dividir em classes, levantava praticamente metade da nossa igreja e vinham até a frente, e todo mundo se alegrava de ver quantas crianças estavam chegando até aqui, buscando ensino, porque desde pequeno é importante ensinar as crianças. Desde pequeno é importante ensinar quem é Jesus. Ensinar aquele que nos ensinou é ensinar. Jesus Cristo, o mestre no ensino. E esse texto nos mostra Jesus percorrendo e ensinando a importância do ensino. Nós somos convidados a nesse tempo de pandemia, está tudo fechado, mas ainda assim continuar buscando os ensinos do Senhor. Ainda que com portas fechadas, nos esmerar em aprender mais com Jesus, em buscar a verdadeira palavra, a doutrina sã, que somente a Bíblia, a palavra do Senhor, pode, por meio do Espírito Santo, elucidar em nossos corações. Esse é um tempo onde todos os pais estão em casa, estão talvez cansados já de ensinar as crianças, porque aquilo que era dado à escola agora está com os pais já há um longo ano, e agora todo mundo feliz que abrir as escolas novamente, não abriu, mas cabe aos pais ensinar aos filhos, cabe aos pais ensinar quem é Jesus, cabe aos pais demonstrar e mostrar para os filhos o poder do Evangelho. Isso só vem por meio do ensino. Jesus demonstrou esse ato de ir e ensinar, e esse ensino começa em casa, ensinando os filhos, também nós como os filhos, aprendendo com os pais, aprendendo com os mais velhos, o ensino da palavra. Nós não podemos ensinar algo que a gente não sabe, nós precisamos conhecer para poder ensinar, e então Jesus mostra como é possível isso, caminhando, indo, ensinando. Talvez agora estamos presos um pouco, né? Não podemos ter a mobilidade que até então tínhamos, mas ainda assim somos chamados a ensinar a partir de casa a todos aqueles que não conhecem a Jesus. O ensino do Evangelho é movimento, não é algo parado, algo estático, mas é algo que vai, algo que ensina, algo que transforma a sociedade. Nós sabemos que a educação transforma a sociedade. Nós vemos países que foram destruídos, foram assolados por guerras, e hoje são potências mundiais, porque investiram em educação, investiram em ensino. O povo de Deus tem uma excelente ferramenta didática, a palavra do Senhor. Nós somos convidados a ensinar, e para nós ensinarmos, nós somos convidados a aprender mais com Jesus, aprender mais com os ensinamentos que Ele nos traz, como Ele nos ensinou a ser um discípulo dEle, na prática. Não é na teoria, o Evangelho de Jesus não é teórico, o Evangelho de Jesus é prático. Ele chamou 12 homens simples, né? Lembrando lá na sinagoga, quando a criança ia para a sinagoga, lia o livro da lei, com certeza ela tinha um rabi, e esse rabi, ele avaliava aqueles que eram os melhores, que aprenderam mais, que sabiam bem, e então esses eram separados para serem ensinados e treinados para se tornar futuramente um rabi. Aqueles que não fossem aprovados, então voltavam e assim praticavam a profissão de seu pai, que tinham aprendido, né, como a gente viu, as funções diferentes entre cada um. E então eles retornavam para casa e continuavam trabalhando o ofício que seu pai fazia.
É interessante porque os 12 discípulos de Jesus eram homens simples, foram homens que não foram considerados sábios o suficiente para se tornar um rabi. E então eles foram, a partir do momento que eles leram a palavra ali, leram o livro da lei e os profetas, então eles foram enviados para casa novamente. Mas Jesus os resgatou e Jesus os ensinou de forma diferente. Deus, Jesus Cristo, chamou 12 homens simples para o acompanhar em seus ensinamentos para toda a sociedade. Nós vemos aqui Jesus percorrendo toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Jesus estava no seu ministério chamado popular, onde muitas pessoas se achegavam até ele. Quanto mais ensinava, mais prodígios aconteciam, mais as pessoas o buscavam. Mas Jesus estava ali ensinando. E que isso possa servir de exemplo para nós também, ensinarmos aqueles que estão ao nosso redor, a começar em casa, a ensinar para os nossos filhos. Nós reclamamos tanto da educação falha que há nesse país, mas o quanto nós estamos nos dedicando a ensinar, assim como Jesus nos ensinou, ensinar aqueles que não conhecem, ensinar a partir dos nossos em casa, ensinar os nossos familiares, os nossos amigos, ensinar que quem salva é só Jesus. É algo extraordinário. Nós, esse ano, estamos comemorando 95 anos da nossa igreja. 95 anos que a palavra do Senhor tem sido ensinada aqui. 95 anos que Deus tem feito grandes coisas aqui através do ensino desta igreja. Quantas pessoas Deus levantou para ensinar aqui. Quantas pessoas conheceram Jesus através do ensino da palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui sendo chamados, lembrados que a responsabilidade de ensinar é nossa. Nós que estamos aqui hoje somos responsáveis por ensinar a palavra. Nós somos convidados a percorrer Curitiba, onde nós moramos, e aonde quer que você esteja, a percorrer e ensinar que quem salva é só Jesus. Um outro ponto que nós percebemos nesse texto é a pregação. Então nós vemos Jesus ensinando e pregando. Na continuação do texto, no versículo 23, ainda diz assim: pregando o evangelho do reino. Pregação. Jesus estava ensinando que o reino tinha chego. É interessante quando nós vamos para o texto de Mateus capítulo 3, no versículo 2, João Batista convida pessoas ao arrependimento. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. É extraordinário como Deus preparou a chegada de Jesus. Jesus chega na plenitude dos tempos. Jesus chega num tempo onde Jerusalém, onde toda aquela região já estava diferente. Toda aquela região já havia estradas pavimentadas, já havia toda uma infraestrutura. E Jesus chega, vai percorrendo, ensinando e pregando. E João Batista prepara o reino, João Batista prepara o povo e convida ao arrependimento. Porque somente por meio do arrependimento é que pode haver transformação na sociedade. E é interessante porque no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus diz que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mais uma vez, Jesus pregando ao povo. Como nós vemos nesse texto, Jesus andava ensinando, percorrendo, ensinando e pregando o Evangelho. Pregando a salvação, pregando o arrependimento, pregando que a transformação só acontece quando nós percebemos o quão miseráveis nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós somos falhos, o quanto nós temos a dificuldade em pedir perdão para Deus, em reconhecer os nossos pecados. Há uma máxima que diz que nós perdoamos, nós pedimos perdão, né, por pecados, né, sem nominá-los, mas pecamos, né, sem medir esforços. Nós somos convidados a arrependimento. O arrependimento só vem quando a gente percebe quão pecadores nós somos. Quando nós somos convidados a pedir perdão, convidados a nos arrependermos, convidados a perceber que Jesus é Deus e que Ele é santo e que Ele nos convida a sermos santos igual a Ele é. Jesus estava pregando e também é um convite a nós pregarmos a salvação em Jesus Cristo, pregarmos que é chegado o tempo, pregarmos que o Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo salva, pregarmos que precisamos nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, precisamos perceber o quanto nós somos miseráveis pecadores e o quanto nós precisamos do Senhor. Sempre há um convite ao arrependimento, sempre há um convite
a prestarmos atenção em quem Deus é, olharmos para as nossas vidas, percebermos que nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Jesus estava percorrendo, ensinando e pregando o evangelho do reino. A pregação de Jesus serve para nos mostrar que nós precisamos pregar assim como ele pregou, caminhar assim como ele caminhou, ir a todos os povos assim como ele nos ensinou e nos mandou fazer. Nós somos convidados a prestar atenção no que Jesus faz e fazermos e buscarmos ser parecidos com Jesus e fazermos como ele fez: ir, ensinar, pregar que quem salva é só Jesus, pregar que essa sociedade que sofre, que geme, que está sofrendo tanto com todas as circunstâncias que estão acontecendo, precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus, a nossa sociedade precisa de Jesus. Todos nós precisamos ensinar aonde buscar o acalanto, aonde buscar o refrigério, aonde entregar o fardo pesado e caminhar um pouco mais leve. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus caminhando, ensinou, pregou e também curou. É um terceiro ponto que nós percebemos nesse texto. Jesus caminhou ensinando, pregando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Esse movimento de Jesus nos mostra que não tem como nós ficarmos parados. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando nós entendemos a salvação, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós buscamos uma vida transformada pelo poder do Evangelho, não ficaremos parados, não ficaremos em casa, não ficaremos trancados. Agora estamos porque é uma questão sanitária, mas logo que abrir, não continuaremos assim. Logo que abrir, logo que tivermos a possibilidade, estaremos aqui novamente como povo de Deus reunidos para termos comunhão uns com os outros, para aprendermos mais do Senhor. E assim, quando nós estivermos fora, quando nós estivermos em nosso meio, no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudos, nossa roda social, nós iremos pregar a salvação de Jesus, ensinar que precisa de arrependimento, ensinar que precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, ensinar que a vida após a morte em Jesus Cristo, porque ele morreu e ressuscitou, e assim também fará quando ele retornar para nos buscar. Nós, todos que estiverem mortos ressuscitarão, todos que estiverem aqui serão levados para a Nova Jerusalém, e enquanto ele não vem, nós estamos aqui com a missão de ensinar, de pregar o Evangelho, demonstrar que Jesus pode curar. Nós percebemos aqui, a partir do momento que Jesus cura, então muitas pessoas começam a se achegar a Ele. Então muitos foram levados, muitos doentes, acometidos de várias enfermidades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, foram levados até Jesus. E Ele os curou, demonstrando que o reino chegou, demonstrando que o poder de Deus era sobre todas as coisas, inclusive sobre as enfermidades. Pessoas que desde quando nasceram tinham enfermidades, Ele curou, transformou. Pessoas que viviam à margem da sociedade, pelo poder de Jesus Cristo, foram renovadas, foram transformadas e, acima de tudo, creram nele. Muitos chegaram até Jesus buscando uma cura. Primeiro ele os salvou, depois os curou. Quantos relatos nós temos assim? Nós somos convidados a ensinar essa sociedade que geme por estar longe de Jesus, que quem salva é Jesus Cristo. Somos convidados a apresentar essa sociedade que a cura de todos os males é Jesus Cristo, porque Ele nos resgatará, Ele já nos resgatou através da morte e ressurreição, e quando Ele voltar, levará consigo todo o seu povo. Enquanto há tempo, vamos ensinar, vamos pregar o Evangelho, apontar que quem salva é só Jesus, apontar que quem cura é Jesus. Nós somos convidados também a lembrar nesse tempo todo de pandemia, a orarmos ao Senhor, pedindo a cura, pedindo a misericórdia, porque Jesus Cristo tem o poder para curar. Grandes prodígios e milagres os discípulos de Jesus fizeram, mas não fizeram pelo poder próprio, fizeram pelo poder do Espírito Santo, que estavam com eles, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, o poder do Espírito que habita em todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu e você somos convidados a orar, intercedendo para que Jesus cure aqueles que precisam ser curados, para que Jesus cure esta nação que há tanto tempo está longe dele e que precisa do Senhor. Nós somos convidados a lembrar que Jesus ensinou, Jesus pregou e Jesus curou, demonstrando que o reino chegou.
é chegado o tempo, assim como João Batista anunciou, assim como o próprio Jesus anunciou. Arrependam-se enquanto há tempo. Busque ao Senhor, ensine, busque aprender mais do Senhor para poder ensinar com qualidade. Pregue a palavra, pregue a salvação em Jesus Cristo. Ore, interceda para que Jesus cure aqueles que precisam ser curados, assim como Ele curou tantas pessoas que chegaram até Ele, numerosa multidão que chegaram até Jesus. E é interessante porque o relato bíblico a partir desse texto já é o Sermão do Monte, onde nos mostra Jesus ensinando uma grande multidão, demonstrando o poder também, ao final, quando todos tomam uma refeição. É extraordinário perceber os milagres e prodígios de Jesus. É extraordinário perceber que um Deus tão poderoso enviou seu Filho para nos salvar, e que nós somos convidados a reconhecer essa salvação, a confessar os nossos pecados, a buscar ao Senhor e a ensinar, pregar e orarmos intercedendo para que a cura seja feita a todos aqueles que precisam. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a cada dia possamos crescer mais, buscando aprender mais do Senhor, porque tudo que nós aprendemos não é jogado fora, não é tempo perdido, mas é para nós ensinarmos aqueles que ainda não conhecem. A responsabilidade é minha e é sua. Jesus nos mostra que é possível caminhar, ensinar, pregar e curar. Só nos cabe levar a Cristo todos os que estão cansados e já estão sobrecarregados com todo esse tempo e que ainda não o conhecem como o único e suficiente Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Convidamos